Mas, assim, tudo que a gente tem visto, que tudo que a casa pode, ela nos disponibiliza, nos atende. Então, gostaria muito de agradecer. Gostaria também de agradecer aos colegas aqui presentes, e em particular às artistas que estão aqui, e mais ainda a pacienciosa artista que vem acompanhar as nossas aulas, corrigir as coisas que a gente possa falar de bobagem, que são assim violentas para artista. A pior coisa que tem é um crítico que põe na boca coisas que o artista não estava pensando. Então, eu agradeço muito, e que o artista não queria, que não era aquilo do processo dele. Agradeço muito a Juliana e agradeço a equipe curatorial, o professor Raul, que é o curador, que carrega essa batuta, que não é pouca coisa, que é uma exposição grande e, enfim, bastante trabalhosa. A gente está o tempo todo quebrando a cabeça, acho que a gente está dormindo e acordando com essa exposição, né? Então é isso, gostaria de agradecer a equipe curatorial que está aqui presente, ao curador. Nós vamos começar lembrando algumas coisas que foram tratadas nas reuniões anteriores, nas aulas, nos encontros anteriores, e vamos seguir adiante. Hoje eu pensei em trabalhar, a enfatizar o lado negro da força, que é o fato que a Juliana usa muito preto, e eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouco esse uso do preto, alguns possíveis sentidos, mas nada que a gente vá forçar uma barra para psicanalizar, fazer uma psicanálise de balcão com a artista. Eu trouxe dois teóricos que eu tenho lido, tenho estudado, que são bem valiosos para mim no momento, me ajudaram a compreender, a Juliana Hoffmann, que é o Etienne Souriou, e o Davi Lapujade. Vamos ver como é que funciona esse movimento. Todos que me conhecem sabem que eu não sou palestrante, assim como a Bianca, como o Raul. Eu gosto de dar aula, eu sou acostumada com a sala de aula, e acho que vai estragar todo o teu vídeo, Ju, sinto muito, porque da vez passada acho que já atrapalhou, né, na minha gravação. Então, vai atrapalhar, vai estragar. Então, vamos lá. O que a gente teve um encontro que se chamava Considerações sobre as Transumâncias, e hoje o nosso encontro será sobre os seres simbiontes. O que são transumâncias? Transumâncias é quando um humano caminha junto com os animais que ele está cuidando e vai em alguma direção em função do calor, ou do frio, da neve, da chuva. E isso não acontece só na área rural. Queria dizer que em Florianópolis, nos meses de maio, junho, naquelas primeiras manhãs que começavam a ficar frias, mas tinha sol, quem passa quem sai da avenida principal para entrar no shopping, mas não entra no shopping, entra na lateral em direção a Mário Benvenuta, passa por uma rua que tem um córrego. Naquele córrego, do outro lado do córrego, tem uma pequena pastagem. É muito estranha aquela pastagem, as vaquinhas brancas estão ali nos meses de maio a junho, uma meia dúzia de vaquinhas. É muito estranho porque cria um contraste na paisagem, porque a gente está entre o shopping e duas universidades, uma universidade federal e uma grande universidade estadual, entre o hospital universitário, e, enfim, a gente está entre duas universidades, o shopping, o hospital universitário, e ali tem uma experiência, assim, de transumância, né? E a gente usou esse termo porque levar os animais para protegê-los de algum fenômeno sazonal pode ser também pensado como uma leitura alegórica, digamos assim. Não simbólica, mas alegórica, que a gente possa abrir o sentido dessa compreensão para pensar aonde que a Juliana levou os cupins, até que ponto os cupins saíram para caminhar com a Juliana e, enfim, a Juliana estabelece uma relação bastante próxima com eles. Então, esse fenômeno da transumância
Foi o que a gente pensou um pouco na vez passada, quando eu mostrei também como é que a Juliana foi caminhando no seu processo artístico, desde o começo, onde ela se reconhece como artista na adolescência, até a idade adulta, como é que ela foi caminhando nos desenhos, nas pinturas, nas instalações, onde ela foi usando as linhas, e quanto ela conversou nesse processo com dois aspectos do seu arquivo que são muito importantes: a biblioteca paterna e o bordado materno. E a gente conversou sobre isso e nesse encontro, naquele encontro, a gente, em certa medida, também fez esse fenômeno de transumância. Fomos caminhando, pensando as obras da Juliana Hoffmann. Então, nesse sentido mais alegórico, a gente pode pensar assim. Hoje a gente vai pensar os seres simbiontes. A simbiose todo mundo conhece, todo mundo uma hora estudou isso no segundo grau ou para vestibular. A simbiose é uma relação de proximidade entre elementos de seres de duas espécies diferentes. Também não precisa a gente estar na área rural, não precisa achar que isso acontece longe da gente. Quando a gente vê os pássaros nos vasos de flores e nas sacadas dos prédios e eles estão levando o pólen das plantas, a gente está vendo essa experiência simbionte. Quando a gente vê uma árvore bem velha, a gente pode observar que aquela árvore bem velha, que teve a sorte de não morrer enquanto era arbusto, enquanto ela não foi podada, essas árvores bem velhas, elas estão cheias de barba de velho, elas estão cheias de bromélia e uma série enorme de bichinhos, que se a gente mexer numa árvore jovem, a gente não vai achar, mas as árvores velhas estão cheias de bichinhos, de pequenas lagartas, de pequenos insetos, então estão todos ali. Esse é um fenômeno de simbiose, em que a árvore que sabe que vai morrer cede a sua seiva, os seus recursos para aqueles outros seres que estão ali vivendo em conjunto com ela. Nós somos seres simbiontes em todos os sentidos. A quantidade de bactérias que a gente tem no nosso corpo, a quantidade de bactérias que a gente tem, por exemplo, só no intestino, ou de manhã quando acorda só na boca, depois de ter ficado a noite toda fechada, a gente sabe o que são esses seres que habitam conosco, que o nosso corpo não é sozinho, a gente é um conjunto, um complexo de outros seres que estão aqui conosco e que vivem as nossas experiências como nós também podemos viver ou morrer por conta desses outros pequenos seres. Então, a relação entre os seres é uma relação constantemente de simbiose. Somos seres simbiontes. Simbionte é a qualidade do ser que pratica, que exerce a simbiose. Eu não sei se existe um ser que não faça isso. Acho que todos os seres passam por esse processo. Então, eu expliquei aqui o que era transumância, expliquei aqui o que é simbiose, e aí nós vamos hoje pensar a Juliana a partir dessas duas noções. Eu não vou ficar explicando didaticamente isso é simbiose, isso é transumância, porque isso é um exercício de reflexão e é um curso preparatório. E é preparatório em todos os sentidos, como eu falei na aula passada. É preparatório porque nós estamos nos preparando para escrever os melhores textos, fazer a melhor tipografia, pensar os melhores detalhes da exposição e extrair os melhores conceitos. Vocês viram que o Raul e a Bianca levam o trabalho da Juliana a um patamar que amplia muito o horizonte. Assim, por exemplo, no encontro da Bianca, ela trabalhou o surrealismo e as exposições surrealistas, que pressupõem outros recursos, dispositivos de exposição, como as prateleiras, as gaiolas, e também os tabuleiros de xadrez, mas ela também colocou o fato de que esses objetos que são colocados nesses novos
nesses outros dispositivos de exposição, eles são também objetos de diferente natureza. São objetos soldados, são objetos encontrados nos bric-a-brac, são objetos trazidos dos processos de neocolonização das Américas, da África, da Oceania e assim por diante. E a Bianca terminou exatamente falando sobre o quanto que esses objetos eles faziam com que o próprio humano, o europeu, envolvido, mergulhado na lógica neocolonial e tendo vivido a Primeira Guerra Mundial e logo em seguida estando no clima armado da Europa para uma Segunda Guerra Mundial, o quanto que esses objetos serviram para interrogar esse universo europeu, esse repertório cultural do mundo pós-Primeira Guerra e do mundo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, a Bianca trabalhou nesse sentido. O Raul é uma erudição à parte, mas cada vez que eu convivo com o Raul, acho que cada vez fica mais claro para mim que ele usa um método, existe um método Raul de raciocínio, de compreensão, que é muito sofisticado, muito inspirador. Para quem assiste da primeira vez, não se desesperem, vocês não entendem, não tem importância, é assim, a gente fica fascinado com uma coisa que não sabe onde que é, mas eu tenho clareza, quanto mais eu vou vendo o Raul raciocinar, e nessa montagem de exposição, que está sendo uma experiência de grande aprendizagem, o Raul faz uma dança. Quem gosta de dança contemporânea pode ter certeza. O pensamento do Raul é uma dança cujos passos você não pode prever e você não pode repetir. E nessa dança em que você não pode prever, que você não pode repetir, nesse raciocínio ele vai produzindo surpresas assim, assombrosas, e vai fazendo com que a gente vá compreendendo o raciocínio dele através de um repertório que a gente tem, que vai cintilando. Em alguns momentos essas coisas friccionam. Não se desesperem, não desanimem, vocês vão cada vez entender mais isso com o tempo e cada vez vocês vão entrando nessa sofisticação e nesse repertório erudito, porque uma coisa que ele disse da vez passada é que cada um lê com a bagagem que traz, cada um lê com a sua biblioteca, com a sua referência, com as suas experiências vividas, e é assim que é mesmo. E quanto mais a gente caminha, mais vai aprendendo a acompanhar, a conversar com os repertórios mais sofisticados. Da mesma maneira que a gente não assiste um filme de Godard da primeira vez e entende tudo, é preciso uma sofisticação, que a gente não vê um texto de filosofia da primeira vez, eu entendi o de Dilberman. Não tem essa. Os alunos, os orientandos que estão aqui sabem como a gente precisa ralar para chegar num patamar mínimo de compreensão. Mas eu queria voltar a uma questão que o Raul fez da aula passada, do encontro passado, que é ter construído uma genealogia dos cupins, aonde ele inseriu a Juliana Hoffmann. Então ele foi no Maeterlinck, ele foi no Albert Camus, ele foi no Antônio Artaud, ele foi no Mário de Andrade, ele foi no Guimarães Rosa, e ali ele construiu um repertório sofisticado, alargando o horizonte para a gente compreender a Juliana Hoffmann. Ele construiu não só uma genealogia, mas uma comunidade. Como os cupins, vocês sabem, vivem em comunidade, ele fez todo um raciocínio construindo essa comunidade dos teóricos, dos filósofos, dos artistas, dos dramaturgos, dos escritores, que pensam o lugar do cupim e da vida humana, interrogando essa coisa desse ser pequeno que somos nós, né? Então é por aqui que a gente vai caminhar um pouquinho hoje também, tentando... Eu vou fazer um raciocínio que acho super importante, que a gente leve os dois caminhos ao mesmo tempo. É meio estrábico, assim, meio esquizofrênico, mas ele é complementar e necessário. De um lado, caminhar para um horizonte, ampliando as linhas de entendimento e raciocínio.
e do outro lado não perder o pé no que é o processo específico da artista. O que é caro para ela e o que aquele processo implica em determinadas escolhas, em determinadas faturas. Num mundo que nos convida a não sermos sensíveis, a sermos cada vez mais toscos, mais parecidos com todo mundo, olhar essas singularidades é encontrar uma sensibilidade nossa e também uma parte da alma da artista. Então é esse o convite que eu faço para vocês agora à noite, tá bom? Vamos começar? Vamos lá então, minha copilota. Aqui é o que a gente estava fazendo. Então, nós estamos exatamente nessa parte aqui. Temos as duas próximas conferências, uma no dia que antecede a abertura da exposição, que a abertura vai ser na quinta-feira, e outra com a sorte enorme que o Raul vai fechar a última aula desse curso, o último encontro, depois que a exposição estiver aberta. Significa que nós vamos poder entender determinadas escolhas curatoriais que foram muito importantes e cuidadosamente pensadas e que levam à batuta do professor Raul Antero, ok? Do lado de cá, o curso se chama Modos de Existir, são esses 7 encontros. E do lado de cá é um preview do que vocês vão encontrar a partir do dia 27 de junho. Aqui dentro, na casa inteira, uma exposição chamada Exaptações, com todos os trabalhos que a Juliana e a equipe curatorial conseguiram definir para esse ambiente. Chama-se Exaptações Casa. E lá fora, uma outra equipe curatorial chamou artistas que conversam com o trabalho da Juliana Hoffmann e que se chama Exaptações Jardim. São conversações com a Juliana Hoffmann a partir de determinadas proximidades da ceramista, da artista que trabalha com tecelagem, da artista que trabalha com arte e tecnologia digital, e todas elas fazendo instalações e assim sucessivamente. Cada uma com uma singularidade, é bem legal porque a gente vai ver o jardim ocupado, poucas vezes a casa permitiu essa ocupação integral, assim, e eu acho que é um presente que a Juliana e eu sabemos que ganhamos, né? Pela casa e pelo jardim, e toda a equipe curatorial nem pisca, porque a gente sabe que isso é um privilégio, nesse momento em que a cidade não tem espaços expositivos ativos, atuantes e abertos no sentido público para além do interesse ou comercial ou ideológico. Esse é o momento que a gente está, essa casa está funcionando e cumprindo essa função na cidade. E o que é exaptação? Primeiro, vocês já notaram que todos nós gostamos de brincar com palavras. Crianças que nunca acabaram de aprender a ler, né? Num estado de curiosidade, cujas palavras diferentes são as que nos movem. Exaptação é um tipo de adaptação que não evolui por pressões seletivas, mas pela capacidade do organismo ou órgão a assumir determinadas funções. Vou dar um exemplo bem básico. A gente sabe que o humano é o único animal que faz isso aqui, que se chama movimento pinçar, né? Que é juntar o indicador com o polegar. Com esse movimento aqui, a gente pode construir muitos... Tem toda uma discussão sobre isso, mas a gente foi à medida que esse movimento aqui se aperfeiçoava, a gente foi construindo mais utensílios, comendo melhor, e a gente chegou num outro estágio evolutivo, digamos assim, em relação a outros animais. O evolutivo aqui bota entre aspas e não é no sentido do menor para o maior, quer dizer só diferenciado dos outros animais. Com esse movimento aqui, a gente chegou nesse lugar. Mas com esse movimento aqui, a gente faz assim no celular, ó. Isso aqui é uma exaptação. É uma exaptação porque a gente não está usando no sentido da adaptação para uma... Pode ser que no futuro se crie um outro tipo de dedo, mas no momento isso é uma exaptação. E existe essa compreensão também para pensar as penas dos pássaros, que inicialmente funcionavam para... Quando eles vêm, supondo a evolução darwinista, eles viriam dos répteis e vão ganhar asas, etc. Eles teriam
as escamas teriam se transformado em penas, e as penas dariam o conforto térmico. Tanto que os passarinhos, muitos deles, têm uma plumagem diferente no pescocinho e no peito por causa disso. Mas os passarinhos desenvolveram, muitos deles, penas especiais que lhes permitem voar, e voos bem altos. E outros aprenderam a usar essas plumagens, essas penas, em ocasiões de acasalamento. Isso teria sido, num determinado momento da evolução, uma exaptação, uma nova função que adquire, mas que não é exatamente uma função para a qual aquele órgão existiu. Aquele órgão tinha uma função e, em função do meio ambiente, ele cumpre outra função. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente entendeu os trabalhos da Juliana muito estudando a autobiografia de um povo, que eu já falei na vez passada, que é um livro de um tipo de literatura que chama literatura de antecipação, que é de uma escritora francesa, chamada Vinciane Desprez. Ela tem vários outros livros, O que diriam os animais, ela tem muitos livros. Mas o que interessa aqui pra gente é a compreensão de como é que ela fala do povo, esse ser que muda de cor conforme determinadas temperaturas, conforme determinados estados do seu impulso, ou do seu instinto, ou da sua emoção. E quando os povos começam a se relacionar com os humanos, propositadamente eles mudam de cor para poder se comunicar com os humanos. Então, essa qualidade que o povo desenvolveu nas relações com os humanos é uma exaptação. O que isso tem a ver com a Juliana? Muita coisa. Porque a Juliana entra nesse jogo da exaptação para acompanhar os cupins. Digamos assim, é uma artista que faz uma outra função para aquilo que se conhece da arte e vai trabalhar um outro digamos assim, o organismo artista vai trabalhar uma outra coisa que não era pensada exatamente para a arte. A gente já chegou a brincar na vez passada que se a gente chegasse com uma placa dessas em casa, um filho nosso chegasse, ai mãe, olha que linda, a gente joga isso fora, menino, que vai sujar, vai estragar todos os livros, vai sujar a casa, vai empestear os meus móveis, tudo que a gente poderia dizer com relação a isso, né, na maioria de nós, para a maioria de nós. Mas a Juliana produziu esse outro lugar para esse material. Então, de novo, aqui um sentido alegórico também para a gente pensar isso, a utilização de uma estrutura, de um traço para uma função diferente daquela que surgiu pela seleção, daquela que surgiu por seleção natural. E é o fenômeno que ocorre quando um processo pelo qual determinada característica do organismo passa a desempenhar uma nova função diferente, e independente da função original. A gente estava brincando, dizendo que gosta de brincar com palavras, mas quando a gente usa mais palavras, mais vocabulário, acessa mais a arte, acessa mais o cinema, acessa as exposições, acessa a filosofia, nós nos tornamos outras coisas também, para além daquilo que nós fomos feitos, ou para além de uma função biológica. Não é esperado que a gente faça isso. Melhor é a gente ficar em casa, as criancinhas ficando na internet, no computador, e a gente ficar no conforto do nosso sempre mesmo. O nosso tempo não é tempo para exaptação. O nosso tempo é tempo para a gente ficar adaptado. E tanto a Juliana faz diferente, como a gente espera que essa exposição também ajude a gente a ter esse entendimento dessa diferença. Ok? Posso passar? Tá. Feito até aqui, agora posso começar a aula? Então vamos. Eu vou mostrar, porque algumas coisas, alguns trabalhos, eu vou mostrar da vez passada, mas é porque eu quero enfatizar outras coisas ali. E eu também queria chamar a atenção, a Juliana me mandou coisas novas, a gente colocou nesse PowerPoint, mas hoje eu quero enfatizar o uso do preto como uma cor recorrente na Juliana. Vocês devem estar lembrados, eu perguntei nos traços, nas linhas, se a Juliana usava cor, ela disse que usava sempre vermelho, que ela não costumava usar a linha preta. Na verdade, eu tenho a impressão que ela não precisa, porque ela sempre usou a linha preta. A linha preta vem do desenho, vem do trabalho com nanquim. Então, é isso que a gente tem aqui, um gesto que é recorrente, que ficou dentro do trabalho da Juliana.
ficou contido ali. Isso que a gente está chamando de gesto é aquilo que cristaliza no trabalho, que me permite reconhecer algo de precioso, de singular, ímpar e intransferível. O ornamento, o preenchimento completo, um certo horror vácuo, mas também uma compreensão sobre o meio ambiente, sobre o entorno, sobre aquilo que ela está vendo. A gente já conversou sobre na vez passada, que esses são os desenhos que ela faz na adolescência, quando vai passear de carro com a família e eles vão para casa de final de semana, que não era na área rural, na área urbana. O que significa dizer que a Juliana olhou sempre para o entorno e ela olhava as coisas em movimento, porque ela estava dentro do carro. Portanto, ela sempre olhou as coisas em processo de desaparecimento. O movimento e o desaparecimento me parecem sinônimos para Juliana Hoffmann. Vamos em frente e vejam que ela, quando ela preenche tudo, ela faz... Não, volta minha copilota. Eu queria chamar a atenção porque vocês vão ver os trabalhos da Juliana, um tipo de trabalho que ela pega os livros que os cupins comeram. Então, lá no meio da página, o cupim deixou um buraquinho. Aí ela vai fazendo os desenhos, porque ela estudou edificações no 2º grau e engenharia civil, portanto, ela pensa muito essa geometria espacial, e aí essa cartografia espacial, e o que ela faz? Ela vai contornando, mas essas curvas que ela põe nesses pinguinhos das páginas dos livros, vocês vão encontrar aqui, ó, nessas cercas, nessa cerca aqui, e gradativamente ela vai incorporando também esses pinguinhos como pinguinhos de bordados, perfurados com agulha. A gente conversou na vez passada que quando a mãe dela estava prestes para morrer, ela sentou do lado da cama e bordou semanas, meses a fio, foi ruminando a morte ali ao lado do leito materno. Não sobra nada nessas paisagens e especialmente está presente a linha, o ponto, o preenchimento completo com processos de fatura, de execução. E como o processo que não se descola da fatura, mas que é parte dele, e é um processo, digamos, mais conceitual, mais afetivo, mais emocional, mais sensível, a gente tem o olhar sobre o perecível e o olhar para o entorno. Podemos ir? Seja o desenho que ela fizer, não vai escapar nuvem, não vai escapar céu, não vai escapar o morro que ela usa, a escadaria. Ela, aqui, nesse período, ela está assim, muito jovem ainda, conversando com outros artistas da cidade que frequentavam a casa dela e que ela viu as exposições possíveis que o pai levava, que é o Assis, o Meyer Filho, todos conhecem os quintais do Meyer Filho, o excesso de ornamento do Meyer Filho, também conhecem as bananeiras do Assis, e assim a gente consegue ir reconhecendo uma filiação. Estamos bem longe da filiação que o Raul nos mostrou na vez passada, que é a filiação com Albert Camus, com Antonin Artaud, e com Mário de Andrade. Raul, esqueci os outros. Metterlin. Podemos ir? Olha só, volta aqui, desculpa, Vi. Olha só essa casinha aqui. Olha só o detalhe desses detalhes aqui. Esses detalhes são os detalhes que vocês vão encontrar nos trabalhos rigorosamente elaborados das páginas de livros. Aguardem para conferir, para ver se eu não estou mentindo, se eu não estou enganando vocês. Pode ir. Pode ir. Depois ela vai para um outro processo, que é esse processo de mancha. Ela ganha uma cor, mas ela é muito econômica nas cores. Ela é muito quase monocromática. E quando ela não é monocromática, ela escolhe uma cartela bem reduzida. A paleta dela é bem reduzida. Vejam que ela vai trabalhar com o vermelho, o branco e o preto. E ela não vai variar muito, não vai sair muito dessa cartela. E aqui ela explica uma coisa que a gente já leu, que ela primeiro começou com tinta a óleo, mas não deu certo, porque ela e a irmã ficaram doentes por causa da tinta. Depois ela começou a pintar com nanquim, a desenhar com nanquim. Depois ela começou a pintar com tinta acrílica. E cada vez ela queria
dá esse aspecto mais lavado, mais diluído que ela foi obtendo nesses trabalhos aqui de tamanhos maiores. Vejam que essa tela aqui, com acrílica, é de 1,40 por 1,40. Explicação que ela nos deu também, que os quadros são de 1,40 por 1,40 porque ela trabalha o quadrado, porque para ela é mais fácil de juntar dois, fazer um díptico ou um tríptico, porque daí ela constrói o retângulo mais perfeito. Pode ir. Isso aqui, Ju, agora eu já vou precisar que tu comece a me dar as explicações. Eu não fiz um encontro com a Ju antes, algumas coisas eu conheço bem, mas eu disse que a gente ia conversar aqui para podermos ter a oportunidade também de ouvir a artista e a pesquisa nunca se esgotar. Ju, eu sugiro que tu venha sentar aqui pertinho da gente. Vai ter todo mundo te ver, querida. Vem. Não precisa. Não precisa. Vejam que aqui ela faz o Canto dos Araçás e a igrejinha em Santo Antônio de Lisboa. Diga, Juju. Bom, essa técnica bom, eu estava saindo dos desenhos dos anos 80, que vinha bem com a canetinha nanquim, todo pingadinho. Como a Rô falou, eu fiz estradas na escola técnica e depois eu fiz engenharia civil, então era um desenho extremamente rígido. Tudo reto. E quando eu decidi, né, na pintura, na arte, eu queria fazer uma coisa mais solta. E essa técnica da lavada foi a que mais me agradou. Então eu queria uma coisa fluida, orgânica, e é engraçado, porque quando eu era criança eu queria fazer certinho. Depois, assim, quando eu passei pela engenharia, pela engenharia ficou exato demais, depois eu quis desconstruir, né? Então é isso. E essa técnica, ela é bem tranquila. Eu pinto a guache, eu acho que o pessoal deve conhecer a lavada, pinto a guache, depois eu pinto a nanquim e lavo. Então eu tenho que controlar a água, tenho que controlar a temperatura de secagem, não pode secar demais, se seca demais eu não consigo lavar. Então é um desenho, é um trabalho que a gente vai descobrindo enquanto faz. Então é bem fluido, líquido, orgânico. E essa é uma característica da Juliana. Ela não se submete à técnica, mas a técnica está a serviço dela. Por conta disso, ela experimenta muita coisa. E aí é isso. Queria chamar a atenção que ela não perdeu o ornamento, né? Vocês conseguem perceber o ornamento nesses detalhes. Essa aqui é da série que depois vai... já da série Cidades? Porque estava na tua pasta de cidades. Porque cidades eu comecei fazendo em preto e branco lavada, porque eu vinha dos desenhos ananquim, eu começo a fazer a lavada e depois que eu vou para pintura. Depois é que entra a cor demorou bastante para entrar. São dos 90, eu acho. Vamos em frente? Aqui eu coloquei o Largo da Alfândega. Aqui, vocês reconhecem? Isso aqui é a Rua Deodoro, né? E aqui o Teatro Álvaro de Carvalho. De novo, vocês veem que estão os elementos daquela jovem que via tudo muito preenchido, mas como ela falou, agora a gente tem manchas, a gente tem o trabalho ainda com nanquim e guache, mas bem aguado, e a gente tem todo esse detalhamento da igreja, do calçamento, da faixa de pedestre, da arquitetura. Em frente. Dois trabalhos que eu gostei muito, eu acho que não são da mesma época, né, Ju? Eu agrupei, acho que não são da mesma época. Não, essa técnica lavada é uma das que eu mais gosto, até hoje eu sigo fazendo, de vez em quando eu faço algum trabalho. Esses aqui são em 2004, eu fiz uma individual no MASC, em que eu retratei a cidade de Florianópolis, então eu fiz nesse 2004, então algumas desses lavadas são de 2004, uma dessas, essa de cima que eu expus a cidade em preto e branco e colorido. Expus na lavada e acrílica. Então na lavada eram trabalhos pequenos, que esse aqui, esses tamanhos não é grande, são pequenos, e daí na pintura aumentou o tamanho. E é legal porque esse negócio com cor e sem cor, a gente percebe ainda no teu trabalho. E aquela sala lá do fundo ainda tem esse processo, né? Esse raciocínio de com cor e sem cor, né? Acho que eu fiquei os anos 80 inteiros só desenhando aqui sem cor. E a cor é um desafio.
A impressão que eu tenho, Ju, é que tu escolheu um lugar para olhar a cidade, isso aqui é a Francisco Tolentino, né? Que, primeiro que a gente já não tem mais essa paisagem lá na Francisco Tolentino, todos vocês sabem que agora está um estacionamento, tem muito mais camelódromo, as quitandas e tal. Mas eu tenho a impressão que, além dessa cerca de arame, o que são essas manchas? É simplesmente essas manchas que vêm na... Só da técnica da lavada. Tá, é só o resultado da técnica. Só o resultado da técnica. Porque aqui a gente tem as cercas, né, onde ficou o estacionamento. E esse material aqui me parece de um outro momento, talvez seja anterior, não sei se estou certo, que tem o Hospital de Caridade e a subida da ladeira Menino Deus, que se chama hoje como? Ainda é ladeira, para mim é ladeira Menino Deus. Lá em cima vai dar, a gente não está vendo aqui, porque não tinha a Clínica Imagem, Bahia Sul, mas esse é o cenário. E essa lâmpada aqui, ela é muito estranha, Ju. Algum detalhe especial sobre ela? É porque a foto não tá bem nítida, é uma placa de estacionamento, proibido de estacionamento. Porque ali tinha o posto, né, se não me engano. Proibido de estacionamento. A gente ficou bem mais poluído com excesso de fios, de sinaleiras, né? Esse teu processo faz a gente olhar essas transformações urbanas, né? Podemos ir? Ju, esse processo aqui das linhas, eu preciso de uma boa explicação, porque o que essas ninfas estão fazendo aqui? Esse aí, começou a entrar fotografia, né? Isso aí de que ano que é? 2000, meados de 2000, eu acho. A fotografia, primeiro eu usava fotografia de revistas de jornais colada, depois eu comecei a usar fotografias minhas mesmo, né? Isso aí foi uma viagem que eu fiz, acho que é o Metropolitan de Nova York, que tinha um pátio assim só com essas esculturas das mulheres, e assim, eu achei meio sufocante, daí eu amarrei elas todas. E elas são amarradas, eu vi que são só desenho, né? Sobre fotografia, né? Não, é fotografia, só que eu pinto por cima da foto. Fotografia pintada e bordada. Estão bem amarradinhas, né? Me parece a Diana Caçadora, talvez essa aqui seja a Eco. Mas não reconheço assim. E aqui são o desenho que tu fizeste ou era parte da foto? Parte da foto, pintura sobre o detalhe é essa cor aqui, né? Que ficou diferente, uma invasão colorida, né? Podemos ir? Mas é experimento, né, João? Qual o artista que não experimenta? Esse aqui também eu achei interessante, muito Juliana, preocupada com o contexto social, mas foge da tua temática, né? Sim, eu fiz uma série, porque essa série veio porque eu fiz a direção de arte de um filme, de um curta-metragem, e que abordava o tema de meninos de rua, isso em 2001, eu acho. E daí eu estava envolvida com o tema, trabalhamos bastante tempo, foi mais de um ano trabalhando com o filme, muitas fotos, muitas visitas de madrugada pelo centro, e daí eu fiz uma série. Era para ter te mandado mais e eu tenho mais fotos. Eu tenho mais obras dessa série. Eu gostei muito, porque eu achei que são variações das tuas placas, são corpos deitados, né? Mas quando a gente está olhando as placas, me lembrou muito o processo das placas. E estava escrito moradores de rua. Moradores de rua. Podemos ir? E aqui a gente já tinha conversado sobre isso, a mãe da Juliana havia acabado de falecer, a Juliana, passando um processo mais duro do luto, é convidada para fazer uma exposição no sítio. Na casa, desculpa, sabia que eu não estava falando correto. E aí ela faz essa série de 15 por 15, que se chama Detalhes, onde ela pega detalhes de obras, mas ela transforma em obra. Esses detalhes são a obra inteira. Cada trabalho desse detalhe que ela pegou de outra obra, aqui ela deseja que se torne a obra inteira. O que a gente vai ver aqui, de novo, é essa presença do preto e branco a maior parte do tempo. E eu mantive os comentários das pessoas que leram o teu trabalho, que pensaram o teu trabalho, a partir do que tu pediste de projeto que consiste em
solicitar que as pessoas comentem, né? Pode ir. Aqui a gente vê o preto e branco e bastante essa força expressionista da mancha, né? E de diferentes maneiras, a sombra que tu cria vazados. Eu acho que vale lembrar que eu fiquei um período sem trabalhar e quando eu voltei eu repassei todo o meu acervo, que eu vou fotografando tudo, então eu tenho registro fotográfico de tudo. E então eu passei, daí eu peguei pinturas, fotografias lavadas e tirei recortes de vários lá, obras dos anos 80, 90, 2000. Então são obras de vários períodos e fases, né? Que daí eu recortei em pedaços de são 20 por 20 e preto e branco. E eu imprimo e pinto por cima ainda. Então não é aquela série anterior do 15 por 15? Detalhes. Então, então ela também varia de tamanho, não é só 15, tudo? é 15 por 15. Então podemos Também ir? 20 por 20, né? É 15 por 15. Tá bom. Todos nós lembramos o que ela contou sobre essas rosas de prata que ela viu no Museu d'Orsay, e daí ela lembrou que a mãe dela tinha, e aí ela vai pensar uma foto em vazado, né? A sombra dessa flor. Falar alguma coisa, Ju? E podemos ir? Eu não vou me deter, eu só queria que a gente olhasse bem a presença das linhas, a presença da sombra, porque o que a gente vê nesse preto é a sombra. Podemos ir? Aqui eu começo a falar um pouquinho sobre esse autor, que é o Etienne Souriau. O livro é esse aqui. Esse aqui. Ele tem vários, ele é um professor de teoria da estética na Universidade de Sorbonne, na primeira metade do século XX. Escreveu muita coisa sobre estética e filosofia. E esse livro é um livro que foi publicado pela N-1. Esse livro foi lançado em 2009 e foi publicado em 2020, no começo da pandemia, pela N-1. E a gente pode ver toda uma conversa dele com a fenomenologia, da onde que ele tira algumas ideias para levar adiante, e também como é que alguns teóricos vão conversar com ele posteriormente. Nessa linhagem posterior passa o Deleuze, passa o Davi Lapujade, passa o próprio Roland Barthes. Então é isso. O que ele está falando é o fenômeno da existência. O que é existir? E o que é... Ele vai dizer o seguinte, que a existência são todos os modos de existir. Então, existência implica isso, todos os modos de existir. E cada modo singular de existir. Para a gente isso é importante porque a gente está falando de arte, né? E a arte é um modo de existir. O objeto artístico, um totem é um modo de existir. Quando eu estava lendo o Etienne Souriau, eu estava pensando na tua exposição, Sara. Então a gente estava pensando como tu cria as existências e como tu faz essas existências terem modos específicos de existir. E é o caso da Juliana, que faz a cidade existir nos seus nanquins, faz a cidade existir nos seus bordados, nas suas fotografias, nas suas cenas de rua, como a gente viu, os diferentes modos de existir desse entorno para o qual a Juliana olha. Então, a referência que eu entendi do Etienne Souriau é Edmund Husserl, que era professor de matemática no final do século XIX. E todo mundo sabe que a matemática é um conhecimento exato. 2 e 2 são 4, certo? Errado. Porque o 4 para mim não é o mesmo sentido que tem 4 para mim, não é o mesmo sentido que tem 4 para ela, nem para ele. Por exemplo, se disser assim, ó, matar uma pessoa por 50 reais, 500 reais, que absurdo, que horror. Mas a gente conhece filmes e perguntas e propostas no cinema e na literatura que dizem assim,
Se alguém te oferecer uma grande fortuna, de forma que você possa matar alguém que fez muito mal num determinado momento, e que você não vai ser descoberto e a pessoa vai ser uma limpeza para o mundo. 5 milhões já ficou diferente, né? Então, o número, ele tem sentidos diferentes. Então, isso não é exato, como ensina a doutrina positivista, como ensina a matemática empiricista. O número é um fenômeno. O fenômeno existe o objeto e existe o sujeito. Mas o objeto não existe sem o sujeito. Ele está nessa relação aqui. E é essa relação entre o sujeito e o objeto que é o fenômeno. Então, o Edmund Husserl, ele inaugura a fenomenologia. E o que eu entendi é que o Etienne Souriau, ali muito próximo do Edmund Husserl, vai pensar o que é existir, o que é a existência. E ele vai dizer isso, que a existência são todos os modos de existir e cada modo em particular é uma existência. Não existe a possibilidade de pensar, ele vai dizer que a existência é plurimodal. Existem muitos modos de existir. E a existência pode ser instaurada, inventada, pode passar de um modo a outro. A existência são todos os modos, tudo que existe é real. Cada modo de existência encontra seus próprios modos de existir. E ela inclui diferentes distâncias entre o ser e o não ser de cada coisa ou criatura. Pensem assim, um copeiro que mede a quantidade, a relação entre vinho e água. Aquilo ali tem uma nuance em que aquilo vai se tornar uma bebida, como é que chama aquela bebida de vinho com água? Que a gente tomava quando era pequeno? Sangria. Tem um outro nome. Agora eu esqueci. Fruta, né? Ponche. Se botar fruta, vai ficar... E se não tiver água, vai ficar o vinho, vai ficar... E se ele passar muito tempo, ele azedar, ele vai ser de outra coisa. São diferentes modos de existir daquele vinho. Então, mas existem nuances, existem variações. E a variação não é só porque existe o vinho vinagre, o e o vinho azedo e o vinho bebida. A existência também, porque todas essas possibilidades de nuance que existem. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, para não ficar complicando a vida. Porque eu gosto dessa parte que a gente vai entendendo isso na vida. Eu concordo com o Souriau que a filosofia só serve para a gente entender os modos de existir. Entre um copo e seus cacos, seus restos, o que existe? É disso que se ocupa a arte, dessas nuances, dessas variações. Entre um copo e seus cacos, existe o irremediável. É isso que existe. Então, o oleiro sabe disso, porque o padeiro sabe disso, o escultor sabe disso, e o pintor também, porque tem um momento que você tem que parar de pintar, tem um momento que não dá para botar mais palavras no texto, tem um momento que chega quando está fazendo determinada obra, ou quando está expondo determinada obra num lugar, senão vira um entulho. Então, esse processo que inclui a distância entre o ser e o não ser de cada coisa ou criatura, pode ser também uma criatura. Então, o modo de existir ele pode ser transitivo, e isso também é real, é uma passagem de um estado a outro, e, claro, quantos já leram sobre a loucura, sobre a inocência, é impossível esquecer no Vidas Secas, do Graciliano Ramos, a morte da baleia, uma cena que eu nem posso ler, porque... Quantas vezes eu leio, quantas vezes me emocionarei com o fato de que a baleia está morrendo e ela imagina que ela está chegando no seu paraíso. E o paraíso dela é cheio de preás.
E ela é uma cachorra magrinha, com os ossos aparecendo. Ela é executada exatamente porque ela está velha, doente e não tem mais comida para ela. E ela está fechando os olhos e ela pensa que está entrando no paraíso e comendo preá. Está vendo os preás gordos chegarem. Isso é um modo de existência. Aquele instante da morte da baleia é uma experiência estética avassaladora com quem encontrou com isso quando leu quando era criança ou adolescente, ou mesmo quando lê isso de novo, né? Então é isso. Entre o copo e os seus estilhaços existe o irreparável, mas a arte se ocupa do obscuro, do disperso, do inexprimido, do insignificante, do horrendo. Eu vou dar um exemplo, que o Davi Lapujade dá. Muitas que foram mães já viram essa experiência. A mãe chegou com as coisas do supermercado para fazer almoço e a criança estava brincando na mesa da cozinha. E aí a criança estava com as panelas, os objetos da cozinha e o abridor de garrafa e mais as tampas e tal. E a mãe disse, tira esse negócio aqui que eu tenho que fazer almoço, correndo, vai fazer a lição. Aquelas coisas que a gente sabe que quando a gente tem filho pequeno, como é que a gente faz. E a criança chorou muito. E a mãe disse assim, perguntou para a criança por que ela estava chorando, e a criança disse por que ela estava chorando. Certamente a mãe desarrumou a cidade que ela estava fazendo. E a mãe disse, desculpa, querido, a mamãe não viu. O que essa mãe não viu? O que essa mãe não viu? Então é isso. É o lugar do irreparável, do obscuro, do disperso. As coisas têm existência em si, ele vai chamar isso de aceidade, e as coisas têm uma existência causal. Então elas não têm, ele está desconstruindo a ideia de que as coisas são só o que existe no fenômeno, né? Ele está dizendo que as coisas têm uma existência em si, mas elas também existem por intermédio de outro. Então as coisas têm existência virtual e existência concreta, existência mnemônica e existência materializada. Claro que aqui tem muitas maneiras da gente pensar isso. Eu me lembro, e ele vai fazer uma relação com a mônada do Leibniz. A mônada para o Leibniz, quem já leu Leibniz ou quem já leu Deleuze, quando o Deleuze vai escrever sobre o Leibniz, o Deleuze vai explicar que a mônada é uma estrutura que é uma espécie de um sótão, que não tem janela nem porta, ela é uma estrutura fechada e ela vibra, ali é como se ali passasse um baile, aquilo fica vibrando e essa vibração vai tocar outras mônadas, isso é um modo de existência. É por isso que a gente forma amizade, a gente forma elos de afeto, a gente entende determinadas coisas, uma exposição toca a gente certas coisas e outras não, porque tem uma vibração daquelas coisas, daquelas existências que tem uma existência causal, uma existência, como eu usei o termo de aceidade, aquela coisa ficou ali vibrando e ela me afetou. Quantas vezes nós já fomos à exposição que fomos afetados assim, por coisas que vimos naquele ambiente, que outra pessoa foi conosco e não entendeu por que a gente chorou diante daqueles vídeos e tantas outras coisas que a gente já viveu em ambientes expositivos, né? Da mesma maneira, quando a gente lê um livro incrível, que a gente lê para outra pessoa e a outra pessoa não é capaz de se comover com aquilo. Aquilo não vibra para ela. É um outro modo de existência que a afeta. A mônada em que eu me reconheço não é a mesma mônada do outro. A mônada é esse espaço da multiplicidade, porque as vibrações alcançam outras, do fragmentário, porque uma mônada sozinha ela não alcança a plenitude da sua existência, e a mônada é uma maneira de compreender isso que o
que o Etienne vai chamar de existência ôntica. A coisa é. Existe a sacola, se eu não estiver vendo, se eu não olhar para ela, ela está aqui. Mas ela tem reciprocidade com outras coisas. O papel que está aqui, o fato de que isso foi comprado, as coisas se relacionam. O Giordano Bruno dizia que todas as coisas têm vínculos, né? E a gente vai estabelecendo esses vínculos. Todas as mônadas, elas podem se ligar na sua vibração. É isso que é a reciprocidade interôntica. Entre uma mônada, a existência ôntica de uma mônada e de outra, elas têm essa relação interôntica. Por que eu estou falando isso? Porque foi esse o raciocínio que eu acho que o Raul fez na aula passada. Ele não usou esses termos, possivelmente ele não estava pensando nisso quando ele estava fazendo essas coligações dos cupins tratados por diferentes autores. Inclusive ele fez toda uma relação com a peste do Albert Camus e o Antonin Artaud, e a coisa da crueldade do Antonin Artaud, e depois ele citou o Didier Berman, a coisa da peste, que vocês devem ter visto que não é a mesma peste do Albert Camus. Aquela peste do Didier Berman é a peste que é muito sintoma do nosso tempo, do zumbi, das pessoas que todos pensam igual, que todos agem da mesma maneira, o nosso destino parece ser passar o dedo na tela do celular e curtir as coisas e pensar igual a todo mundo, né? Então, essa realidade interôntica das coisas das mônadas que ficam vibrando permite que se façam comunidades. E por que eu estou falando isso? Porque o trabalho da Juliana pede comunidades com questões muito específicas do nosso tempo. Os artistas e as preocupações dos cientistas com relação às questões ambientais, às questões climáticas, às questões de administração desse mundo de excesso predatório, das PECs do cercamento das praias. Então, o trabalho da Juliana pede que a gente faça, que construa comunidades de mônadas que vibram, que têm vibração semelhante. Então, aqui as amigas ceramistas que não deixam negar esse grau de preocupação e de parentesco, né? Então, é um pouco disso que a gente está falando. Essa formação de elos, de vínculos de comunidade. Comunidades imaginadas, comunidades desejadas, comunidades dos sem comunidades, comunidades que funcionam só para a gente não se pensar absolutamente só no mundo, e que esse seu trabalho é um trabalho que não encontra outros ecos. O que ele vai dizer também, uma coisa bem legal que ele fala, é que o pensamento possui corpo próprio. E os monstros, as quimeras, os seres dos sonhos existem no microcosmo. Isso que ele vai chamar de cosmicidade. Por que isso é importante? Porque o próprio Deleuze, no que é filosofia, vai fazer uma diferença entre o pensamento científico, o pensamento filosófico e o pensamento artístico. E ele vai falar que o artista cria mundos. Os girassóis do Van Gogh são um mundo. Então não é o que o pintor pinta o mundo, mas o que ele não está pintando o mundo, mas o mundo é o que ele pinta. Essa é a diferença. Então, o que mais que eu tenho para contar para vocês? O pensamento produz modos de existência. E o pensamento é uma coisa real. O Freud tinha já falado isso sobre o sonho. O sonho é real, é uma realidade. E o Deleuze vai falar de uma coisa do pensamento que eu gosto muito, que a gente esquece, que tem muito a ver com tudo isso, e tem a ver com a ideia das mônadas, que é o fato de que o pensamento é folhado e esburacado, né? O pensamento está sempre construindo uma dobra, de forma que ele se encontra com outros pensamentos no tempo, encontra com outros pensamentos no espaço.
E foi isso que eu acho que a gente viu no trabalho da Juliana Hoffmann, quando a gente é capaz de relacionar a própria Juliana, quando estava começando o seu processo artístico, quando foi olhar para outros artistas, para outros autores, para outros universos. Querem comentar alguma coisa? Eu posso continuar mostrando as imagens, alguma coisa que vocês estão aí caraminholando. Hoje nós não teremos intervalo, nós vamos até meia-noite direto, tá bom? Tá bom. Ótimo para nós. Então tá. Então aqui a gente tem a continuação do trabalho da Juliana, eu trabalho em preto no nanquim e na aquarela e nesse processo de aguada. Eu tenho, isso aqui é do Chateau Rouly, que eu acho que é onde fui fazer uma residência artística. Tem uns que é de Rouly, tem uns que é da Carolina do Norte, numa outra residência que eu fiz. E esse aqui, como ela vai manchando, né? Porque, e como essa série aqui é interessante, porque ela é toda voltada para o interior. Mesmo quando ela mostra essa cadeira da varanda, eu só sei que é cadeira da varanda porque eu vi a série completa e entendi que ali ela estava adentrando na casa. E essa aqui já é a cadeira do interior da sala. E como ela vai mostrando essa mesa, esse espaçamento, como ela constrói o fogão, o armário, como ela, mesmo assim, esse ambiente é completamente marcado por esse excesso de sombras, né? Podemos ir? E aqui já é uma outra série, que é a série das florestas. Essa aqui eu não sei onde que tu expuseste, não me lembro. Esse aqui não expus, aquele ali do sobreviventes, é uma fotografia só perfurada. E esse aqui é uma lavada. E esse aqui era pequeno ou era grande? Eu não me lembro. Era grande, eu acho que 1 metro mais ou menos uma foto. Ela só tem as árvores ali, é a fotografia em preto e branco e as árvores perfuradas, né? Só que eu faço as árvores meio que levitando, né? E esse aqui é uma lavada entre o que eu te falei, né? Que a lavada eu comecei a fazer lá nos final dos anos 80, 90 e agora fiz de novo, então de volta mesmo fazendo alguma E é interessante, Nájio, porque como tu vai ficando intimista, porque antes era tudo espaço aberto, né? E eu fui olhando que as tuas florestas, elas vão se ficando... Tu vai captando essa densidade do mundo à medida que tu vai amadurecendo. A impressão que eu tive era essa. Sim, desenho dos anos 80 é a parte rural, mas é o campo aberto. Uhum. Quando eu pego as florestas agora, é a parte rural, mas é mais densa, fechada, mais pesada, mais preta, mais negra. Podemos ir? Aqui eu de novo a floresta, que é da série Sobreviventes. E essa floresta é bem, para mim, essa compreensão. Muito pouca cor, tem um efeito luminoso que dá profundidade, que tu vai usar depois nas outras placas também, esse fundo que vem para frente. E um pouquinho de cor, mas é de novo assim, fechado, né? Quando eu comecei a fazer essas florestas, eu estava com a série dos cupins, 2017, essa série é de 2019, e eu já fazia tempo que eu queria voltar para a pintura para tela, mas eu fui protelando e aconteceu de ser ali para 2018, 2019, e peguei as florestas, os temas, porque eu acho que eu tinha saído do centro, ido para Sambaqui, a casa tinha mais árvores ao redor, e eu imaginava que as florestas seriam claras, iluminadas. O fundo eu começo ele claro, mas só que aos pouquinhos o preto vai cobrindo. Por isso que essa luz vem de trás. Podemos ir? Mesmo quando tu coloca, como por exemplo o projeto para pensar no sítio, esse aqui é o projeto para pensar no sítio, né? Essa projeção com bastante luz ainda ela pressupõe uma noite, né? E é interessante porque aquele trabalho dos interruptores, ele tem uma noite dentro, guarda uma noite, né? Podemos ir?
Aqui eu vou chamar atenção para uma Juliana que entrou, que eu fui percebendo muito recentemente. Eu estou estudando a Juliana há bastante tempo, mas eu não tinha notado. Esse aqui é um trabalho que ela faz de ilustração de um livro do Félix Prat, que faleceu recentemente, e chama-se Colônia de Sombras. Aí, nossa, Ju, todas aquelas sombras fizeram sentido aqui. Tem uma quantidade muito grande de imagens, eu fiz uma seleção. Na página seguinte, e como ele vai como tu foi desconstruindo, eu não sei que tipo de conversa, porque isso aqui merecia um olhar bem atento. Esse livro eu ilustrei recente, o Félix me ligou e queria um livro ilustrado por mim, e daí ele telefonou, e não, eu faço, tudo bem. Mas quando eu li o livro, eu fui pro denso, então pro pesado. Só que, mas eu sabia que o Pérez ia querer um mais leve. Mas mesmo assim eu fiz as duas séries, eu desenhei todo o livro só com traços e todo o livro... Eu vou mostrar agora, página seguinte. Muda, Vi, para pegar isso que a Ju está falando. Os desenhos só com linhas e... né? E no fim, nem todos foram publicados, né? Por exemplo, a Gaiola foi um só, acho que foi publicado aquele lá e não esse. Eu fiz isso. Esse aqui tem um bem clarinho, assim como a Gaiola também eu fui colocando. Sim. Eu queria te perguntar isso, tu escolheu bem os levinhos. Foi a escolha do Félix. Eu passei todos os desenhos para ele e ele escolheu. E é curioso, né? Porque ele queria uma problemática de sombras e ele escolheu as sem sombras. O desenho do traço, né? E tu caprichou nas sombras, né? Eu vi que tu tem um sótão. Apesar que assim, eu sabia que ele queria a linha, mas como eu queria, eu fiz os dois. Eu escolhi. E tu guardou numa pasta? Estão comigo. Ah, que interessante. Eu ia deixar com ele. E tem umas figuras muito surrealistas. Se eu tivesse visto isso aqui antes, me dado conta, isso aqui é uma discussão interessante para o surrealismo. Toda uma relação com as palavras e como é que tu fazes deslizar o texto para a palavra, para a imagem, e aquela figura ali que é um robô e um cavalo alado. Eu fiquei imaginando que histórias que tem um robô com um cavalo alado. É uma montagem bem interessante. Isso aqui o que é, Ju? É uma bancada de cientistas, assim, um laboratório. E aqui? São papéis picados. Eu vi também, eu botei esse mais escuro, mas eu vi que tu às vezes faz 3, 4 até chegar no pesadão. Mas eu tenho, agora eu tô dizendo, então estava certo. A Juliana é o preto, a Erika é eu entendi, tu gosta mesmo do pesadão. Entendi. Podemos ir? Aqui é uma outra série que é bem importante, que chama Propagações. E a Juliana trabalhou as madeiras de cupim. O que ela fez foi imprimir o lado que os cupins usaram, né? E aqui ela deixou as placas aqui é uma placa de gravura que ela usou, ali ela está trabalhando. E ela faz esse livro aqui, eu posso passar, Ju? Ela fez esse livro aqui, ó. Eu pedi para ela trazer, porque o meu, eu tenho que procurar onde que eu botei nos meus... Esse livro aqui, na verdade, é uma espécie de uma exposição com essa série. Exposição impressa. Pode falar, Juju. Não, esse livro é da Cais Editora, e da Camila Nunes, e ela é uma coleção vazante, a ideia é publicar vários artistas, esse é o número 1, foi publicado em 21, né? E daí a Camila ligou e vou no ateliê para ver. Ela só falou do livro, eu imaginei que, bom, o que será? Foi no ateliê, viu um monte de coisa, e quando ela foi no ateliê, esse trabalho estava na parede. Esse trabalho, eu fiz esse mar a partir, né, das madeiras comidas de cupim, eu vou imprimindo várias vezes para pegando essa textura e fica escuro. E mandei um monte de fotografia, daí um dia a Camila liga, Juliana, uma notícia boa, uma ruim, é que o livro vai ter uma obra só. Então daí todo esse conceito do livro é da Camila.
É bem interessante. São 60 páginas, o livro é Moby Dick. Esse mar, para mim, ele me remete, faz uma referência aos refugiados, a cena de eles se jogarem ao mar naqueles botes, ou seja, se jogam para a morte, porque pegar essa noite, esses mares. Então, esses mares, para mim, é uma referência a eles. E daí no livro, o livro usado aqui é Moby Dick, e cada página é uma página do livro e é destacável, então dá para montar em casa, e também não precisa montar nessa forma, pode montar uma linha, um quadrado, então uma espécie de livro de artista. É uma experiência, dá para montar da forma que quer em casa. Podemos passar, porque eu vou mostrar mais um pouco eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Aqui estão as páginas do Moby Dick, que vão aparecer mais. Esse livro tem uma curiosidade. A capa eu imprimi uma a uma, então elas são numeradas e cada capa é um original. São 200, a primeira impressão, foram 200. E se eu tenho mais de uma aqui, se olhar a capa é diferente, né? Já está passando. Os dois? Uhum. Eles têm cada uma capa diferente porque são únicas as capas. A dos sobreviventes, catálogo dos sobreviventes também, que é amarrado com fita vermelha. Tu trabalha muito como quase um objeto, é como um livro-objeto, né? Um livro de artista mesmo. E podemos ir, Ju, algum motivo especial para ter escolhido o Moby Dick? Sim. Eu separei as páginas aqui com as frases. Eu li Moby Dick na adolescência e infância, né, muito tempo. E eu tive que reler tudo agora quando eu estava relendo, porque o Moby Dick é muito atual. Ele trata de todos os temas que a gente está tendo hoje, né? Por isso que eu tenho uma outra série que eu te mandei, eu acho, né? Além desse painel com o Moby Dick, eu estou fazendo uma outra série em que eu chamo impressões de corte. Eu estou marcando no livro pensamentos que me chamam a atenção e eu faço a impressão até ela para na borda do pensamento. Né? Então porque eu vou tentar... O Melville, ele toca em tantos assuntos. Aqui é o texto que a Juliana escreve. Esse material eu vou deixar no Badesc. Não sei se pode depois passar para os que estão escritos, não sei como é que é, porque essa leitura aqui é muito bonita, esse texto é muito delicado, foi escrito pela Juliana para apresentar o livro. Então aqui lembra, Raul, parece que vocês combinaram, está lá a citação do Guimarães Rosa na primeira... Nossa, vocês estão dormindo no mesmo travesseiro, não é possível. Então, a obra consiste em um mar fragmentado em páginas, criado a partir de impressões, tendo como matriz um pedaço de madeira em ruínas, corroído pelos cupins. A cor escolhida foi o preto, um mar noturno. A textura da água é criada a partir de sobreposições de impressões até chegar na textura desejada, tendo uma gradação de claro escuro, o mar tornando mais escuro à medida que se aproxima do horizonte. Aí ela dá detalhes aqui de como isso aconteceu, Depois ela diz assim, morei praticamente toda a minha vida, com exceção de 2 anos, em uma ilha no sul da América do Sul. A vista do mar é diária. Ele se incorpora à nossa rotina, por onde vamos ele segue ao lado nos olhando. Faz parte dos momentos de diversão, relaxamento, reflexão e é fonte de alimentação. Assim como admiro, tenho grande respeito pelo mar. Aí ela vai dizendo, depois ela tem um pedaço que ela diz que não gosta muito de olhar o mar à noite, por conta dessas coisas que ela lembra. Então tem aqui vários detalhes assim, sobre e como ela junta com a infância também. Podemos mudar a página? Hoje, nesse momento complicado que o mundo passa, olhar o mar, principalmente à noite, não me traz boas lembranças. Ver os refugiados se jogarem em pequenos botes à noite em alto mar me dá muita tristeza, mas sinto neles um restinho mínimo de vontade, uma última tentativa de seguir vivendo. Olhar o mar em toda a sua amplitude, um horizonte distante e infinito, alimenta a vontade e ter vontade de
é estar vivo num certo sentido. Depois ela vai explicar essas propagações, porque a propagação das ondas nos torna visível quão longe vão as consequências de uma ação e tudo, e afeta tudo pelo caminho. Daí ela vai desdobrando isso, pode ir. Tá aqui. Podemos ir? Essas propagações entram no desenho das linhas, né? E as propagações que são do humano. Aqui são as frases do Moby Dick, do Melville. Não se pode esconder a alma. É isso? Não sei por que ficou assim. Não era para ter ficado assim, Ju. Eu vou ter que arrumar. Não posso deixar isso assim. Vou arrumar. Podemos? Tá. Aqui eu vou entrar com esse último livro, que é as existências mínimas do Davi Lapujade. A gente chegou a ler juntos? Não, né? Não, né? Eu separei para vocês a parte final. Então vamos lá. O que diz o Davi Lapujade? O Davi Lapujade é simplesmente o autor que vai estudar o Etienne Soriot. E faz aquela, então é assim, o Etienne Soriot, eu vejo uma linhagem que é assim. O Etienne Soriot, o Deleuze e o Davi Lapujade. E é uma relação de contaminação, porque o Davi Lapujade aqui foi leitor e aluno e, digamos, conviveu muito com o Deleuze, que foi estudioso e leu muito com o Etienne Soriot. Outro que eu acho que conviveu bastante com o Etienne Soriot, pelas coisas que eu fui, as relações que eu fui fazendo, é o Roland Barthes. Mas eu não vou falar disso aqui, vamos em frente. O Davi Lapujade propõe uma espécie de monadologia. Estudar aonde as mônadas se encontram, aonde que existe afinidades, aonde que existe vínculos possíveis, aonde as vibrações se encontram. Um mundo constantemente acrescentado por novos modos de existência e a variedade de existências na gradação entre o ser e o nada. Queria chamar a atenção porque o Mar da Juliana é isso, né? Entre o ser e o nada. Um papel de um livro comido de cupim, uma placa comida de cupim, que normalmente iria fora, e ela, com isso, ela vai criar um objeto e vai causar em nós uma série de compreensões, de pensamentos, de emoções, de percepções e assim por diante. O que a Juliana vai fazer? Vai fazer a gente perceber, mas também a Juliana é agente dessa percepção. Perceber é testemunhar. O artista, o filósofo, o advogado são porta-vozes de seres frágeis. Faz existir o artista, o filósofo, o advogado, faz existir para além da insuficiência, faz entrar no ponto de vista, faz perceber a variedade da existência. Quando eu disse que aquela criança chorou e a mãe disse, desculpa querida, a mamãe não viu, a criança explicou, a mãe teve que entrar, se ela for uma mãe mais ou menos corrida, mais normal, ela vai tentar entender com a criança, combinar um outro momento, ajudá-la a arrumar um lugarzinho ali na mesa enquanto ela faz o almoço para a criança brincar, né? A mãe vai se esforçar para entrar no ponto de vista. E a gente sabe que entrar no ponto de vista é o segredo de qualquer obra. Se a gente pegar, por exemplo, o filme do Almodóvar, Fale com Ela, Fale com Ela é a história de um enfermeiro que estupra uma paciente. Mas é uma história tão bem elaborada, tão bem tecida,
que você entra no ponto de vista daquele personagem. Então é disso que se trata, e compreender modos de existência é entrar na perspectiva daquele modo de existência. Quando você não está aberto para poder, na mesma vibração, você não alcança aquele outro modo de existência. Eu diria que o nosso mundo não é bom para a gente entrar em modos de existência, além do conceito de celebridades e do instagramável, né? Não é para a gente entrar nos outros modos de existência. Mas entrar no modo de existência é também entender uma espécie de insuficiência, uma variedade das coisas, reconhecendo o problemático que se introduz na realidade, na qual sempre há um risco de fracasso. Eu vou dar um exemplo que ele usa, além do exemplo da mãe, que eu gosto muito. Quando Brancusi entrou nos Estados Unidos, acho que era 1929, se não me engano, quando ele foi passar o pássaro, sabe o pássaro, aquele... Ele fez em aço, fez em mármore, fez em madeira, ele fez um pássaro bem alongado. E ele foi passar esse pássaro na alfândega, em Nova York. E o funcionário da alfândega perguntou: o que é isso? E ele: isto é uma obra de arte. Não é uma obra de arte. Práticos, como são os estadunidenses, ele entendeu que o Brancusi estava contrabandeando, provavelmente, querendo passar sem pagar, uma coisa funcional e útil, como uma hélice de avião. E não deixou o pássaro passar sem pagar o valor de uma hélice de imposto de uma hélice de avião, porque aquilo era uma hélice de avião. Essa história é interessante porque a pergunta é a mesma do que a mãe não viu, né? O que esse funcionário não viu? Porque parece tão óbvio quando a gente olha, isso é um pássaro do Brancusi, né? Então é isso. Digamos que no cosmos das coisas, há aberturas para muitas outras existências e uma grande heterogeneidade, né? Inclusive para o funcionário da alfândega não alcançar que aquilo era um pássaro. E eu ia trazer um objeto que eu comprei outro dia numa feira de artesanato, Janaína. É um prato que é um tronco de árvore, que tem uma espécie de língua, umas labaredas, que não, na verdade é um corte na horizontal do galho do tronco de árvore, e aquelas labaredas nada mais são do que o lugar onde saem os galhos da árvore. Por que eu estou falando isso? Porque ele usa duas palavras que eu gosto muito. Uma se chama pleroma, que em botânica quer dizer a parte que liga o caule à raiz. E essa coisa o que liga o caule à raiz? Onde é que é raiz, onde é que é caule? Tem uma parte ali que é tão fininha, tão sutil, que é difícil distinguir, né? E a arte vai, muitas vezes, viver nesse lugar da pleroma, né? O artista, muitas vezes, vive nesse lugar da pleroma. Mas entender a nuance é entender a alma das coisas, e a alma dos artistas, e também a nossa sensibilidade toda que está ali. Voltando à ideia de que esse não é um mundo para a gente ser sensível, né? Quando a gente viaja, a gente senta no aeroporto e a moça fica gritando nos aeroportos brasileiros: última chamada para o voo, não sei o que, não sei o que. E ela vai dizer que é a última chamada umas 300 vezes, né? Umas 10 vezes pelo menos. E tudo ali conspira, aquela televisão ligada, aquelas pessoas que passam correndo, tudo ali conspira para a gente ser brutal e achar que está tendo uma experiência de viagem. Isso é a visão do inferno, né? Festa infantil de criança, que os super-heróis estão lá gritando, cantando, pulando, aquela felicidade absurdamente fake. Tudo isso é a visão da brutalidade. O mundo conspira nas nossas experiências mais cotidianas para que sejamos assim. A arte nos pede pleromas. A arte faz anáfora. A anáfora é quando se juntam duas coisas completamente impossíveis de existir. O bordado da mãe e o livro do pai. Como é que junta isso? Como é que a Juliana juntou? Eu penso sempre no Lewis Carroll, quando escreveu Silvio e Bruno, né?
Silvio e Bruno são duas histórias ao mesmo tempo. De uma mulher que vai decidir com quem que ela vai casar, se é com um homem pobre, que é o amor da vida dela, ou se é com outro. E duas crianças que moram num reino especial e que uma é fada e outra é duende. E o que junta essa história é o fato que tem um narrador que conta essas coisas, mas o narrador faz esse lugar da anáfora, junta dois elementos que não a rigor são elementos distantes. Isso é para a gente pensar o que o artista testemunha, do que ele faz existir, a insuficiência que pega uma insuficiência, um resto, uma placa comida pelo cupim para fazer uma placa de impressão, de gravura. O pensamento também é uma coisa. Todas as existências estão sujeitas à transformação. E o pensamento é isso, ele está sempre em transformação e é uma coisa. Pensar é uma coisa. Fazer esse pensamento existir é uma coisa. Um ser só conquista sua condição de existente com a ajuda do outro. O artista é um instaurador. Existe, aqui para juntar com o tema da simbiose de hoje, toda a criação, toda a existência, algo criado, pressupõe a solidariedade entre a obra e o Criador, uma espécie de parasitismo. Porque eu não falei que a simbiose pode ser de duas maneiras, existe um debate enorme na biologia sobre isso. Se é por mutualismo, um ser depende do outro, ou se é por parasitismo, se a simbiose é também quando um ser tira proveito do outro. Eu acho que se pensar pelo Michel Serres, na ideia do hospedeiro e do hóspede, um ser sempre tira proveito do outro. Vamos dizer que a gente não está tirando uma casquinha do nosso brilhante curador? Vamos dizer que não? Não estamos aprendendo? Então é isso. Essa ideia de que existe um parasitismo entre a obra e o seu criador, né? E essa capacidade da gente ver pleroma, da gente construir anáfora, significa ter alma. Ter alma é possuir a si mesmo. E só existimos fazendo existir. Não é possível existir se a gente não faz existir. É uma coisa bonita porque é uma outra maneira de pensar a criação, né? Fazer existir as coisas que não estavam ainda no mundo, que a gente colocou. E por fim ele vai dizer uma coisa sobre o gesto, que eu acho bem valiosa, porque é disso que se trata. A gente nesses dois encontros que eu tive aqui, eu quis trabalhar o repertório da Juliana Hoffmann e mostrando como é que ela construiu isso, e também quis mostrar o gesto dela, aquilo que fica marcado dentro da obra. Eu tenho um entendimento de que o gesto da Juliana Hoffmann é um gesto que compreende a morte, é um gesto que compreende a finitude. Por isso ela vê sempre as coisas em estado de perecibilidade. E ele diz assim, o gesto é um ato instaurador, faz existir as coisas de uma certa maneira. É a Juliana que faz os livros existirem assim. Vocês vão ver os mapas que a Juliana criou, ela faz os mapas existirem assim. Vocês vão ver as capas de livro que ela enxergou, ela faz essas capas de livro existirem como brocados, como preciosidades, é ela que faz existir assim. E isso pressupõe um plano de existência, todo criador consiste em criar, né? O plano de existência consiste em encontrar meios para conseguir fazer, para conseguir ver. Uma coisa que vocês já viram da Juliana é que ela é extremamente organizada, perfeccionista, persistente, obstinada, é próprio do processo dela. Ela documenta tudo, todo o processo, todos os trabalhos dela estão rigorosamente arquivados, rigorosamente documentados. Esse é o processo dela. E também o gesto, muitas vezes, inclui uma redução, fazer uma coisa existir de outra maneira.
E eu vou dar exemplo da história da arte. No entorno da Primeira Guerra Mundial, existiram muitas obras que pensaram o beijo, que é paradoxal, porque era o tempo de guerra. O Klimt pensou um beijo. Parecia que não tinha mais nenhum beijo para pensar, né? Mas aí o Rodin fez o beijo. Todo mundo conhece o beijo do Rodin, parece que não tem mais nenhum beijo para pensar, né? Mas daí o Brancusi fez um beijo. E nossa, e agora? E vocês conhecem, podem fazer uma lista desses beijos, não acaba. E um é completamente diferente do outro. Mas acho que para poder criar isso, é preciso, de certa maneira, não permitir que aquela criação do outro te engula. Porque senão a criação, isso é muito importante para o artista. O artista tem que ser esse sem noção do perigo, esse ser arrojado, porque senão ele não vai criar. Ele tem que confiar que ele tá fazendo algo interessante, porque se ele ficar com muita dúvida, não, vou jogar fora, não prestou, vou jogar fora, foi, né, às vezes até ele faz isso, a história do Kafka que pediu para jogar fora tudo o que ele escreveu, só que o amigo dele, que era o testamenteiro dele, não jogou isso fora. Mas é isso. O gesto instaura a alma no coração da matéria. Atribuir alma é alimentar a existência. Mas todos nós sabemos que o mundo das almas é fugidio, frágil, evanescente. Se desfaz facilmente. O trabalho do historiador da arte é isso, é construir esse movimento para enxergar a alma dos objetos e poder construir essas mônadas, essas constelações, onde essas almas podem se encontrar em seus desesperos, em seus temores, em suas grandezas e em suas pequenezas. Criar é sempre criar seres frágeis, mas é também um instante de esplendor, porque tem horas que a gente está diante da obra e vê uma coisa e pensa, é isso, Ju. Alguém quer pensar? Meia-noite? Oi? A gente não ia até meia-noite? Então tá, então vou te deixar um livrinho para tu leres até meia-noite, que é um outro livro que a Juliana fez a capa e também tem algumas ilustrações aqui dentro. Esse livro acho que foi eu ganhei durante a pandemia, né? É um livro de... Floriano Martins, né? E é um conjunto de poesias de 1991 a 2019. E a Juliana faz a amostra gráfica e tem vários trabalhos dela aqui dentro. Então, posso te deixar olhar até meia-noite, se quiser. Tá bom. Olha aqui, vou deixar. E essa coisa dos seres frágeis, né? Vocês vão se aquecendo aí para perguntar o que quiserem. Essa coisa dos seres frágeis, né? Queria falar dessa autobiografia de um povo, o primeiro capítulo que fala da aranha, porque é uma ficção que passa depois do ano 3000 e são os cientistas que já conseguem se comunicar com os animais, descobriram que a linguagem animal é uma linguagem analógica. E eles começam, aqui nesse capítulo, eles começam a conversar com a aranha, porque os cientistas usavam um diapasão e as aranhas começam a responder ao diapasão. E elas começam a fazer movimentos e eles começam a entender esses movimentos. E aí elas começam a corrigir, a conversar com eles, explicar as coisas. E isso que parece para nós tão certo, né? A lateralidade, as coisas que estão à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, atrás, em cima e abaixo. Mas se a gente pensar a aranha numa teia, ela não tem essa compreensão, né? Se a gente pensar o cupim dentro de um livro, ele caminha de um outro jeito, né? E é isso, essa noção de nós que as aranhas têm, eles não têm essa noção de indivíduo, que o Raul também falou na aula passada, dessa compreensão do coletivo, né? A gente meio que tira essa experiência quando a gente vai no supermercado, existe um tipo de shampoo para cada cabelo.
tanto tipo de shampoo que a gente nem sabe mais qual é o cabelo que a gente tem, se acertou mesmo na marca de shampoo, né? Quer dizer que não é, o capitalismo não deixa escapar, a mercadoria tem um produto para cada uma das suas necessidades individuais. Esse excesso de subjetividade, como diz o Agamben do mundo contemporâneo, nos impede de pensar coletivamente. E nós estamos onde estamos porque perdemos a capacidade de pensar como coletivos, como comunidades, né? De construir nossas comunidades. Nós vamos ter que pensar isso num mundo que vai estar marcado pela escassez de alimentos, pela diminuição da quantidade de água, do calor cada vez mais, com a escala térmica cada vez mais alta. Nós vamos ter que pensar coletivamente, ou por bem ou por mal. Enquanto a gente não se pensar, a gente vai se danando. Alguma colocação? Não? Oi, Bianca. Obrigada, querida. Parabenizar, porque eu achei incrível a sua fala hoje, para pensar essa questão de modos de existência, inexistência, e para pensar o problema do irredutível, que é um problema muito trabalhado pelo Agamben, inclusive é o termo que o Agamben usa, para pensar as singularidades na comunidade que vem. Então, ficou muito claro o modo como você colocou para a gente essas existências na transitoriedade e nos limiares. Para pensar junto com tudo isso que temos estudado, temos problematizado nessas comunidades e em relação ao fim do mundo. Eu fiquei pensando muito em alguns artistas que também trabalham com isso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, talvez não sejam muito conhecidos aqui, mas tem um artista espanhol que se chama Pepe Espalil, que eu acho que pode acrescentar muito para pensar tudo isso que você está... É aquele que tu me mandaste, o vídeo que os animais estão... Que é muito bonito. Trabalha com desenhos e trabalha muito com a questão da finitude da vida nos anos 90, é um ativista. E tem um trabalho muito lindo com desenho. Fiquei pensando muito naqueles trabalhos que a Juliana faz junto com o texto do Félix Prado. Eu vou tentar trazer alguma imagem dele, de repente na próxima aula, para a gente poder resgatar esse tema. Mas tem também o trabalho de teias de aranha, essa questão das teias, que também o professor Raul, na curadoria, juntou alguns artistas que trabalham na questão da teia e da geometria. Então, acho que dá para pensar muito desse tema que você deixou bem claro hoje, a reverberação da Juliana e toda uma tradição de artistas que tem problematizado essas questões nesses limiares de existência. Obrigada, Bianca. Sim, precisa construir essa série, sim, essa família de parentescos da Juliana Hoffmann com artistas que trabalham isso. E aquele artista argentino que tu falas que trabalha as aranhas é uma coisa fabulosa, assim. Isso, eu não me lembro se foi o Raul. Nossa, foi um assombro ficar na frente da obra dele. A gente não tinha... Sabe, quando a gente entra num ambiente que não está dando nada por aquele ambiente, é mais um ambiente de escurinho para produzir efeito. E você está diante daquelas aranhas que estão ali construindo, e aquela luz que te mostra elas construindo o seu trabalho, e ali você não tem a menor ideia de quem eu seja. É muito bonito isso mesmo. Eu só queria acrescentar que eu acho admirável a tua palestra tão maravilhosa, e também queria acrescentar que a Juliana consegue ver na ruína que os cupins deixam a possibilidade de fazer arte. Né? Isso é muito importante, é um olhar especial, é o olhar do artista que vê na ruína um trabalho de excelência, e com isso ela desdobrou em muitos caminhos. Tá de parabéns, e tu também pela percepção, né? Porque a gente vê
se eu visse, olhasse a destruição dos livros, jamais ia pensar em fazer isso. Mas, no entanto, ela fez disso um trabalho de arte. Então, parabéns às Tem vários amigos que, quando depois que olham minha obra, falam: nossa, os cupins entraram lá em casa, eu joguei tudo fora, se eu soubesse. Um monte de gente, depois que veio o trabalho. E as várias maneiras que o Pedro trabalhasse esse resíduo, essa ruína, colocou em pequenas vitrines e fez uma série de trabalhos, né, que muitas pessoas não fariam. Ninguém faria, tem que ser, é o trabalho da Juliana, ali está a tua assinatura. Mas é que uma coisa vai levando a outra, depois que a gente começa a trabalhar, daí é o livro, é a madeira, é a impressão, é o bordar, é botar luz, que daí vai fazer começa a manusear, né? Esses livros eu tenho em casa e várias vezes eu abro todos eles, e cada vez que eu abro eu encontro uma nova obra, cada vez. E põe tudo sobre a mesa, eu abro. Agora, o Raul e a Bianca acabaram de fazer aquele evento lindo sobre o surrealismo, né? E uma coisa que os artistas surrealistas mostram, e os teóricos também, é que a criação nunca foi o oposto da destruição, né? E a vida não é o oposto da morte. E a Juliana, nisso que é mais contemporâneo, essas instalações, esses objetos, volta ao primeiro gesto, ao gesto primordial do homem, primeiro humano, que descobriu que criar é matar também, e que todo ritual de morte é também um ritual de nascimento. É tudo uma metamorfose. Tudo é uma metamorfose. Estamos em metamorfose. Uma coisa assim que me mexe bastante, né, por exemplo, é essa coisa do efêmero. Isso, você de repente aquilo ali é quase nada e é tudo, né? Mas um momento depois ele não é mais nada, já é outra coisa, né? Então essa questão do efêmero, ele mexe muito comigo, tá? Ele mexe bastante e eu procuro entender, mas sabe, é bem bonito, né? Eu sei, querida. Agora é muito bonito isso, porque a gente tinha, o Etienne tinha dito que entre o copo e os estilhaços existe o irremediável, e a Juliana mostrou que do irremediável existe outras coisas, porque irremediável o livro está destruído, e ela mostrou que dá para fazer outra coisa. Porque, por exemplo, de repente, aquilo é efêmero, então não presta nada. Não, mas ele já é uma obra ali, que já vai nos gerar outra, né? Tem uma vida, o efêmero tem uma vida pulsante, né? Quando a gente pensa nele, que é tão instigante. E coisas que a gente não encontra palavras para dizer, assim. Para mim é muito forte o fato de que a Juliana estava abordando enquanto a mãe dela estava morrendo. Mas eu ainda não elaborei tudo que a intensidade que eu acho que isso tem para poder dar conta disso. Eu acho que tem coisas nesse processo do artista que não tem muita palavra ou que é difícil chegar até elas, né? É interessante também falar dos artistas, a tradição japonesa, né, de pegar as coisas quebradas e restaurar com ouro. Foi o que ela fez, né? Kiksu. Foi o que ela fez. Ela pegou o que estava destruído e restaurou com ouro, com a capacidade dela de ser artista. Parabéns para vocês. As duas. Cerebricista maravilhosa, vem cá ganhar um abraço. Oh, querida! A gente? Que vergonha!